E se eu quiser fazer com que o meu substantivo ali, ele não esteja só na maneira normal, eu queira aumentar ou diminuir, né, o valor, né, desse substantivo? Bom, é só ficar nessa aula aí que nós vamos ver hoje a variação em grau, né, a flexão de grau aí dos substantivos. Roda a vinheta. Fala pessoal, professor Thiago Charme aqui para mais uma aula aí da nossa saga de português para concursos, ainda aqui trabalhando o substantivo, essa classe gramatical aí cheia de classificações, cheia de variações, enfim, é aquilo que nós mais gostamos de fazer e que é importante para vocês aí também. Não esqueça já de dar aquele like aí, aquele joinha nesse vídeo já rapidamente. E vamos meter o louco aqui? Vamos lá então? A flexão de grau do substantivo, que eu costumo carinhosamente chamar de variação em grau, e muitos gramáticos também, ela pode variar então aí em normal, aumentativo ou diminutivo. A flexão de grau, ela varia sempre aí que ela tiver que exprimir aí dimensão, seja ela aumentada, seja diminuída. Certo? Então, existem duas formas de eu construir aí, de eu formar essa variação em grau, que é o analítico e o sintético. Vamos ver cada um deles aqui com bastante calma, tudo bem? Vamos lá então. Vamos começar pela variação então em aumentativo, a flexão de grau aqui no aumentativo analítico. O aumentativo analítico, a forma analítica aqui de nós variarmos em grau, ela diz respeito, eu sempre vou acrescentar uma palavra junto do substantivo, certo? Então, no caso do aumentativo, nós acrescentamos uma palavra que dê esse valor de aumento, da dimensão ela ser aumentada aqui. Então, é esse adjetivo que eu vou colocar junto desse substantivo. Então, eu fazer essa variação, então, na forma analítica, então. Aqui, por exemplo, computador grande, celular enorme, sala imensa, obra colossal, desfile apoteótico, descontos homéricos. Então, todas essas palavras aí, ó, grande, enorme, imenso, colossal, apoteótico, homérico, são adjetivos que vão fazer a variação em grau aí do substantivo. Então, sempre que eu acrescentar uma palavra junto do substantivo para aumentar essa palavra, né, para dar essa dimensão de aumento aí na palavra, é na forma analítica. A forma sintética, então, é aquela que vai ser acrescido ali, vai ser colocado junto desse substantivo um sufixo. Então, por exemplo, aqui eu botei os mais comuns, tá, pessoal? Mas tem muitos outros aí para representar aí esse aumento, essa dimensão aí dos substantivos. Então, aqui, por exemplo, os substantivos que eu tenho esse sufixo aço ou aça, né, no caso de barcaça, louraço, então essa finalização, esse sufixo, ele está dizendo que o substantivo, né, esse radical do substantivo que está junto dele, ele está de forma aumentativa, ele está aumentando, tá? Então aqui é a forma sintética. Olha aí, ó, as finalizações alho, por exemplo, muralha, gentalha. Então esse alho e alha que tem no final aí é aumentado, tá? É uma dimensão aumentada. Não pode esquecer disso, gente. Alhão aí também, ó, grandalhão, então ele está dando um aumento para o substantivo, essa dimensão, né, aumentada aí. Eirão também é utilizado, vozeirão, né, então é a voz aumentada, então a voz grande, né, então é em relação à dimensão dessa voz. Zarrão também nós utilizamos para representar aí o aumentativo. Homenzarrão, né, é utilizado aí para o aumentativo sintético da palavra homem. Temos então a flexão de grau no diminutivo, também funcionando da mesma forma como no aumentativo, em analítico e
sintético, justamente aí para fazer essa relação aí de dimensão. Só que aqui no diminutivo, lógico, de forma diminuta, né, para dimensionar aí esse substantivo. Então o diminutivo analítico é aquele que, assim como no aumentativo analítico, né, utiliza um adjetivo junto do substantivo para dar a sua relação aí, para se referir a esse substantivo de forma pequena, né? Então temos ali, ó, mesa pequena, cachorro pequenino, sala minúscula, obra ínfima. Então aí, ó, pequeno, pequenino, minúscula, ínfima, são adjetivos atribuídos ao substantivo aí para fazer a sua para variar em grau, né? Para representar a sua pequenez aí. Beleza? No sintético vai acontecer a mesma coisa que acontece lá no sintético aumentativo. Então, acrescenta-se aí então um sufixo que representa essa pequenez, né, para fazer com que esse substantivo ele seja colocado de forma diminuta aí. Então, por exemplo, aí o riacho, então esse sufixo, esse final acho ou acha. Então, riacho é um rio pequeno, né? Então, em relação à dimensão desse rio aí, ele é um rio pequeno. Ebre, no final, então, ele representa aí essa questão do tamanho pequeno. Então, no exemplo aí, casebre, então é uma casa pequena. Eco, então eu utilizo aí muito para representar de forma diminuta aí esses substantivos. Então tem esse sufixo aí, como é o caso de jornaleco, né? Então, para representar esse jornal pequeno. Ou o inho e inha, alguns que eu acrescento zinho e zinha. Também colherzinha, que eu também posso utilizar colherinha. Os dois estão corretos aqui também. E o final ículo também, que representa aí essa pequenez, né, para o substantivo, como é o caso de gotícula. Então, gotícula é uma gota pequena, tá? Então, aí que nós temos essa representação, então, do grau diminutivo sintético. Tranquilo até aqui? Então, outras ideias, então, aí que a flexão de grau, né, que essa variação em grau, ela pode nos trazer. Em algumas situações, essa flexão, ela pode ser atribuída aí a carinho, afeto, ironia, ideia de desprezo, de admiração, de vergonha. Então são outras ideias que o uso dessa variação em grau aí, ela pode representar. Então vejam só esses exemplos aí que eu coloquei para vocês. Amorzinho, que olhos lindos você tem. Então esse amorzinho não é em relação ao tamanho, não é em relação à dimensão do amor, né? Não está relacionando o amor como algo pequeno, não. Ele está falando de forma carinhosa, né? De forma com afeto. Então é dessa maneira, com essa ideia que está sendo utilizada. Olha esse outro exemplo aí, ó. Queridinha, fica quietinha. Então esse queridinha aí, se vocês perceberem, não é um querida pequena, não está em relação de tamanho, de dimensão. Não, aqui eu já estou utilizando com a ideia de ironia, né? Queridinha, fica quietinha. Então aí a ideia, né, da ironia sendo utilizada nesse caso aqui. Olha esse outro exemplo, ó. Kiko, não se misture com essa gentalha. Então aqui, ó, gentalha não está sendo atribuído à dimensão, tá? Então aqui nesse caso, gentalha, ele está sendo utilizado como uma maneira de desprezo, né? Então a ideia de desprezo está sendo utilizada aqui. Olha um outro exemplo aí, ó. Você viu o golaço que ela marcou? Então esse golaço não está sendo utilizado com relação de tamanho, de dimensão, né, de gol, mas sim aí com a ideia de admiração. Olha o último exemplo aí, ó. Bebeu demais e fez aquele papelão. Então, o papelão aqui, ele não está sendo utilizado com a ideia do tamanho do papel, não. Mas aqui no sentido, na ideia de vergonha, né? De passar vergonha. Beleza, pessoal? Então, são outras ideias aí que
a variação em grau, a variação em grau do substantivo, ela pode atribuir às palavras. Então tem que tomar um pouco de cuidado aí na hora da contextualização. Mais ainda nesse sentido aqui, ó, porque existem palavras agora que não possuem mais o valor de grau, né? De tanto que ela foi utilizada, ela foi atribuída a um substantivo. Então olha esses exemplos aí, ó. Cartão, caixão, portão, colchão, calção, papelão, calcinha, cavalete, bandeirinha e muitos outros substantivos que deixaram de dar o valor, de ter o valor de grau e passaram a ser somente substantivos. Porque, por exemplo, cartão, quando a gente fala no cartão, até o cartão de visita, né? Não é o cartão grande, não estou falando da dimensão, não, é o cartão mesmo, é um substantivo. Carta e cartão são coisas diferentes. Porta e portão são coisas diferentes, são substantivos, são sentidos diferentes os dois. Então aqui são alguns exemplos aí de substantivos que não possuem mais esse valor de grau. Pode ser que apareçam e surjam mais e mais substantivos aí para utilizar nisso. Tanto é, pessoal, que, por exemplo, quando eu quero atribuir vou pegar um cartão de visita, esse cartão é pequeno, nós falamos cartãozinho ou portãozinho. Aí a gente já percebe que o radical, ele deixou de ser esse aumentativo, deixou de ter esse grau aumentativo, passou a ser um radical para aí sim ter um novo sufixo aí acrescido nele para que tenha esse valor, que volte a ter um valor de grau aí. Tudo bem, pessoal? Gente, variação em grau é isso. É fácil, é molezinha. A nossa próxima aula nós vamos ver então aquela variação que é o temor de muitos candidatos aí e que os concursos adoram, todos os concursos adoram, que é a variação de número, que é a flexão de número do substantivo. Especificamente falando aí do plural dos substantivos compostos. Então, a próxima aula nós nos vemos mais. Não esqueça de deixar o like aqui, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Beleza? E fique ligado nas nossas redes sociais também. Beleza, pessoal? Então, obrigado por assistir essa aula até aqui. Valeu!